tinha sido colocado lá, o Senhor veio e cumpriu a lei, né? Porque a Bíblia diz que a lei e os profetas vieram até João. A partir daí é pregado o reino de Deus, né? Então, depois que o Senhor cumpriu a lei, e cumprindo-se a lei não tinha mais, não vigorava mais. Então trouxe-se um novo concerto, né? O Senhor fez um novo concerto, que é a graça que Ele trouxe através da aspersão do seu sangue. Então o Senhor agora nos coloca do seu lado, à sua destra, e agora fomos salvos, remidos pelo seu sangue. Será que nós devemos agora andar de qualquer jeito, porque já somos salvos? Nós fomos chamados segundo os seus propósitos, eleitos antes da fundação do mundo. Então agora, será que nós vamos andar de qualquer jeito? Aqui em João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Nós vemos lá, nós acabamos de ver em Deuteronômio lá que o Senhor falou: se guardar todos os meus mandamentos. Mas era guardar ou era cumprir os mandamentos? Andar segundo os mandamentos. Esse guardar não está para cumprir os mandamentos? Então nós vemos aqui, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, assim como lá no princípio da nação de Israel. Nós temos que andar segundo os mandamentos. E quais são os mandamentos da graça? Porque quando o Senhor Jesus estava na nação que Ele criou do lombo de Abraão, que Ele veio para os seus amaram mais as obras das trevas do que da luz, que Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo. As exortações que o Senhor fazia quando Ele estava nos seus evangelhos, Ele está falando, traz para nós também o ensino, mas nós precisamos observar que é específico para a nação de Israel. Até ali, aí a graça não tinha estabelecido ainda, né? A partir da morte do Senhor, que todas as coisas estão consumadas. E os seus apóstolos, que Ele escolheu, porque já foram escolhidos antes da fundação do mundo também, que andavam com o Senhor Jesus e aprenderam com Ele, né? Eles andavam com o Senhor Jesus, mas eles não entendiam ainda, né? Porque o noivo ainda estava junto com eles, né? Então os discípulos de João Batista perguntou: os seus discípulos não jejuam? Eles: por que jejuar se o noivo ainda está presente? Depois, quando o noivo for tirado, então eles jejuarão. Enquanto eles andavam com o Senhor Jesus, eles tinham uma dificuldade de entender o que o Senhor falava e fazia, né? Tinha uma certa dificuldade. Mas depois, quando o Senhor mesmo dizia: não entendeis vós o que eu faço e falo, mas entendereis. E quando o Senhor voltou à sua destra, voltou ao seu poder, o Senhor revestiu os seus discípulos, os seus apóstolos, abriu a sua mente do entendimento, os olhos espirituais, e eles passaram a entender aquilo que o Senhor falava com eles, que Ele fazia, o sentido de todas as coisas. Dessa nova aliança que Ele tinha feito com a sua nação, extensiva a nós também nos gentios. Eles passaram a entender. Pedro era um indulto, né? Assim diz a Bíblia. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria do alto, né? Porque ele aprendeu com o Senhor, com o próprio Deus,
Pedro falava as coisas inefáveis, né, irmão? Então, mas Pedro, ainda que se não, quando não era um homem espiritual, Pedro negou ao Senhor 3 vezes. Mas depois que Pedro passou a ser homem espiritual, a coisa mudou totalmente. E nós também agora, que fomos chamados segundo os seus propósitos, nós éramos homens também naturais. Assim como lá no princípio, lá quando o Senhor chamou os seus discípulos, eles eram homens naturais. E nós também éramos homens naturais quando o Senhor nos chamou. E o Senhor nos fez o que agora? Homens espirituais. Agora nós buscamos as coisas terrenas, transitórias, ou buscamos as coisas do alto? As coisas que são do alto, as coisas incorruptíveis. Ou vamos atrás das coisas corruptíveis? Agora o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, quando estavam pensando pelo que havia de comer, e de beber, e de vestir, o Senhor disse para eles por que eles estavam solícitos, né? Pelo que havia de comer, e de beber, e de vestir. O Senhor mandou que antes buscasse o reino de Deus e toda a sua justiça, né? Que as demais coisas, que essas coisas que eles estavam preocupados, o Senhor vos apresentaria. Mas isso eles estavam assim porque eles eram homens naturais ainda, né? Depois que passaram a ser homens espirituais. Então, sobre esse tema todo, e nós agora que somos espirituais, o que nós temos que fazer? Aqui não diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Nós vemos vários textos aqui com relação a guardar os mandamentos, né? Aqui em Deuteronômio 5:10, que lá do princípio, o Senhor diz assim: e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos, né? Deuteronômio 5:10. Nós vemos também em Êxodo 26, Êxodo capítulo 20, versículo 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e os que guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 6. Aqui em João 15:10 diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. João 14:15 se me amais, guardai os meus mandamentos, né? Nós vemos mais aqui: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14:24. Aqui em Daniel 9:4 nós também vemos outra menção que diz assim: e orei ao Senhor meu Deus e confessei, e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel 9:4. Em 1 João 5:3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. João 15:9 diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Provérbios 8:32, agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos, que são os seus mandamentos. Bom, nós vemos aqui na Escritura Sagrada várias menções com referência a guardar os mandamentos. Agora, na graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o único Deus e a vida eterna, aquele que se manifestou na carne,
por amor da sua criação, nós devemos saber por quem nos foi dado a doutrina, os mandamentos do Senhor. O Senhor, mas todos nós sabemos que os apóstolos é a coluna da igreja. Os apóstolos que o Senhor, que andava com o Senhor Jesus, assim como o apóstolo Paulo também, que o Senhor o separou como um abortivo para ser apóstolo, para que fosse primeiro levar o evangelho aos judeus, depois a graça, a doutrina aos judeus convertidos, depois para nós também. Aí o Senhor separou ele para nós, para trazer a sua doutrina. Mas eu tenho visto, infelizmente, nos dias de hoje, que muitos que saíram do sistema religioso, que eram prisioneiros, de dogma, da vaidade do homem, do sistema religioso que predomina sobre todos os incautos, os prosélitos, porque não são discípulos, são prosélitos, são os incautos. E quando nós entendemos que aquilo ali está fora da doutrina da graça, dos propósitos do Senhor, nós devemos nos afastar. E entendendo o que o Senhor nos fez entender, porque o Senhor é que opera tudo em todos. Então, querendo o Senhor operar, quem impedirá? Assim, o Senhor abrindo nossos olhos do entendimento, nós possamos a ver que ali, aqueles homens não estão cumprindo os seus mandamentos. Não amam os seus mandamentos. E nós nos afastamos por entender, às vezes, pequenas coisas que era contrário àquilo que o Senhor quer que nós façamos. Uma vez que nós saímos do sistema religioso, e agora? Então nós entendemos que há uma eleição, que o Senhor, segundo os seus propósitos, nos escolheu, nos separou antes da fundação do mundo, para ser participante do seu reino. Restaurou o homem caído, o homem agora, para que nós voltássemos a ser imortal e participantes da sua eternidade. Então, agora que nós estamos com essa garantia, nós vamos andar de qualquer jeito? Nós não vamos procurar conhecer este Senhor que nos dispensou esse favor imerecido, essa graça maravilhosa? Como poderemos ser luz do mundo e sal da terra, sem conhecermos os seus mandamentos? Nós não podemos ser displicentes em não querer conhecer os seus mandamentos. Então, se você não tem prazer em conhecer os seus mandamentos, você não é dele. Como é que eu sei que a pessoa diz assim, como eu posso saber se eu tenho o Espírito Santo? Porque o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, vou para o Pai, e vós deveria vos alegrar, porque eu vou para o Pai. Porque vos enviarei o Espírito Consolador. Aqui diz assim, aqui diz assim, aqui o Senhor Jesus em João 14, ele diz assim, aqui João 14, 13, e tudo quanto pedires em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.
Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei, no nome do Senhor Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos, já está dizendo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, o Senhor Jesus, que é o próprio Deus da vida eterna, ele, na condição de filho da humanidade, ele deixaria ali, já cumpriu, já trouxe um novo mandamento, a graça, e cumprindo aquilo que ele tinha, o que estava escrito sobre ele nas Escrituras. Agora ele voltaria a ser o Deus invisível novamente, o Eterno. Mas ele prometeu o quê? Que enviaria um Espírito Consolador. Que o mundo, ele diz aqui assim, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Quem é que estava com eles lá? Não era o próprio Senhor Jesus Cristo? E estará em vós. Como é que ele estaria em nós? Através do quê? Através dos seus mandamentos. Se nós amamos os seus mandamentos, ele está em nós. Se nós guardarmos os seus mandamentos, ele está em nós. Onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, em espírito e em verdade, estarei no meio de vós, né? Então, se nós não guardarmos os seus mandamentos, como é que a pessoa pode ter o Espírito Santo? Se ela não ama os mandamentos. Se a pessoa diz assim, como é que eu posso saber se eu tenho o Espírito Santo? Se eu tenho o selo do Espírito Santo? Se você ama a verdade, você tem o selo do Espírito Santo, está selado. Para a glória, para ser participante da glória de Deus. Agora, nós que temos o Espírito Santo, nós somos a luz que brilha no mundo. O Senhor Jesus, sim, a luz veio ao mundo, a verdade veio ao mundo. E essa verdade agora está onde? Está em nós, na sua igreja. Porque a coluna da igreja, eles já foram, são os apóstolos, mas deixaram a doutrina da graça. Porque lá no princípio da igreja houve muitas divergências entre os judeus convertidos que habitavam naquelas regiões de Roma, da Galácia, de Coríntios, né? Então o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, ele veio trazendo essa doutrina, ensinando esse novo mandamento, esse novo fundamento, essa pedra angular que os construtores rejeitaram, que serviu de escândalo, que era Cristo Jesus, trazendo todo aquele ensino, aquele entendimento, mostrando, somente para os hebreus, a diferença do sacerdócio Levi e do sacerdócio de Melquisedeque, o novo concerto tinha que ter um outro sacerdócio, não podia ser mais sacerdócio levítico. Porque Jesus Cristo, segundo a ordem, segundo o nascimento na carne, ele não poderia ser sacerdócio, porque ele era da tribo de Judá. Então, tira-se o primeiro, o velho, coloca-se o novo. Vinho novo e odre novo. Não é vinho novo em odre velho, e nem remendo novo em pano velho. É remendo novo, pano novo, e vinho novo em odre novo. Agora nós temos que saber o que então. Agora está na Santa Israel. O Senhor mandou que ele andasse segundo os seus mandamentos, e lá tinha quem que trazia para eles o ensino. Não era a tribo de Levi, sacerdócio de Levi?
E eles tinham que conhecer, porque senão